Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao InfoMoney TV, Morning Call, sua primeiríssima informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia Corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para essa manhã de quarta-feira, véspera de feriado. Hoje é dia 25 de maio de 2016, um dia super importante para a consagração de algumas metodologias e de alguns comentários que a gente fez ontem no Morning Call, que vai se constatando já pela manhã de hoje, e também da consolidação de dados relevantes vindo do mercado americano. Antes de começar a falar tudo isso, vamos, como sempre, iniciar os trabalhos comentando o comportamento da Ásia e da Oceania pela essa madrugada, refletindo os bons dados do mercado americano. Subiram a bolsa em Tóquio, o principal índice Nikkei, fechou em alta de 1,57%. A bolsa em Hong Kong fechou em alta de 2,71% e o principal índice Xangai, o Xangai Composite na China, fechou em queda de 0,2%. Esse bom otimismo também vai se mantendo pelas bolsas pela Europa, também em função dos bons dados do mercado americano e também de certa resiliência, certa resistência, melhor dizendo, sobre a possível elevação do juro no mercado americano. O índice FTSE 100 em Londres opera em alta de 0,59%, Paris opera em alta de 0,97% e o principal índice em Frankfurt, na Alemanha, opera em alta de 1,34%. E o que está movendo hoje o humor dos mercados americanos ainda são os dados de moradia do mercado americano ontem, que vieram de forma explosiva, o melhor nível em 8 anos, e também o de vendas de casas novas, né? Esse dado é bastante relevante porque reforça a ideia de que a economia americana está mesmo se restabelecendo e que as pessoas estão voltando a ficar empregadas e, portanto, voltar a consumir, inclusive, sobretudo, a consumir e conceder e tomar crédito de questões de longo prazo, como é o caso das vendas de moradia. Então, as ações globais avançam no segundo dia com otimismo sobre a economia dos Estados Unidos, resistindo novamente a expectativa de juros do FED e ainda refletindo o dado de ontem. As ações chinesas sobem em Hong Kong. O dólar recua contra a maioria das moedas, o won lidera ganhos, rand lidera perdas entre as principais divisas e o yuan recua após China enfraquecer a sua taxa de referência. Vamos olhar o petróleo. O petróleo, como sempre, tem sido um bom driver para a gente. O petróleo, nesse momento, opera em alta. O WTI opera em alta de 1,09%. O petróleo do tipo Brent, negociado em Londres, opera em alta de 1,28%. Todos os dois ali muito próximos um do outro, né? Um custa 49 dólares e 14 o WTI, o do tipo Brent custa 49,22 dólares o barril. O minério de ferro, cotado a 50,41 dólares a tonelada, opera em queda. Na verdade, fechou em queda, uma forte queda aí de 1,85%. Essa é a queda do minério de ferro para a sessão de hoje. Então, vamos ver, de repente até, se te der, vamos dar uma olhada aqui, costumo abrir muito essa tela, mas como a gente está, vamos ver como é que estão os comportamentos das mineradoras do mercado lá fora. Ó. A Anglo American em Londres caiu 1,22, a BHP na Austrália subiu 2,83, a BHP cotada em Londres está subindo 0,77 e a Rio Tinto sobe 0,31. Minério de ferro, como eu acabei de falar, fechou em queda de 1,85%, portanto, aí comportamento misto entre as principais praças, em relação ao minério de ferro. Muito bem, galera, agora vamos olhar a agenda de hoje, né? A agenda aqui está razoavelmente cheia, temos alguns dados relevantes. O primeiro deles é a balança comercial de bens avançados. Esse dado sai às 9h30 da manhã. Tem um outro índice importante, que é o índice de preço de casas, que é o chamado em inglês FHFA, ou seja, FHFA. É um número bastante relevante. Esse número sai às 10 horas da manhã. Depois temos o total de empréstimos abertos, de empréstimos pendentes, dados de inadimplência
do mercado brasileiro, dos bancos. Atenção aí, você que está comprado em banco, tem que dar uma olhada nesse indicador, ele sai às 10h30 da manhã, tá? Depois, às 10h45, temos o PMI de serviço, o PMI composto, dado relevante do mercado americano. E aí, por fim, hoje, até as 4 horas da tarde, nós teremos a divulgação, através do CAGED, da criação de empregos formais no total, aí, computado para o mês de abril. Esse dado sai às 4 horas da tarde. É outro dado também relevante que deve aí fazer algum barulho também no mercado, apesar de que a gente sempre fala que o dado de emprego é aquele dado que ele é sempre o último de toda a cadeia do ciclo de negócios, né? Depois do empresário parar de investir, depois que ele para de produzir, gerar lucros, aí as demissões começam a aparecer. Então, a demissão aumentando é sinal de que estamos chegando ao fundo do poço, porque ele é chamado na economia, né, de um indicador de atraso, e não um indicador de que conduz o processo, e sim um indicador de atraso. Ok? Muito bem, agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa, ver o comportamento de ontem, como foi e como deverá ser para a sessão de hoje. Olha só, galera, ontem tivemos esse candle aí. Esse candle aqui, tá? Esse candle aqui é o candle de indefinição, né? Se você olhar, olha que interessante como esse candle aqui mostra exatamente a grande consolidação que nós tínhamos para o mercado ontem, né? Ele tentou trabalhar no terreno positivo, mas logo ele voltou a cair, fechando no 0 a 0. Então, pessoal, o que é relevante te olhar aqui? Que esse cenário de queda, ele ainda prevalece, né? Ontem nós deixamos um candle de indefinição, anteontem deixamos um candle de martelo, que é esse candle aqui, né? É um candle que pode sinalizar um fundo, mas o volume continua ainda muito fraco. Aliás, o volume de ontem foi o mais fraco de toda essa série de correção, tá? Então, para hoje, nós devemos ainda ou o rompimento da máxima do martelo ou a perda da mínima do martelo para a continuidade do processo de correção. Vai depender um pouco do mercado internacional, mas vai depender também um pouco da situação do mercado doméstico, tá? Para baixo, nós temos suporte aqui na faixa dos 47.890 e depois, por fim, 46.520 pontos, tá? Para cima, temos a principal resistência, além da máxima de ontem, um enrosco pelo 49.700 e, por fim, o ponto aqui nos 51.160 pontos. Muito bem, agora sim, pessoal, aí um comentário importante que eu tenho para falar para vocês nessa quarta-feira é o seguinte: ontem nós tivemos a primeira aprovação, a primeira vitória do governo no Congresso, né? Espero imensamente que seja a primeira de muitas, porque até então o governo se mostra bastante bem intencionado, muito bem intencionado. Então eu espero que seja a primeira vitória de muitas. Ontem conseguimos aprovar o déficit fiscal, o Congresso está em linha com Michel Temer, as articulações estão acontecendo, quer dizer, a política se fazendo por política, articulando, cedendo cargos, vendo os ministérios, vendo como faz ali, você vem para cá, ali vai, enfim. Mas o diálogo e o discurso é de um bom debate, receber as críticas e, se estiver errado, vai assumir o erro e vamos tentar consertar, e tentar buscar o que o Michel Temer falou ontem de uma questão de união nacional. Tudo isso, na minha opinião, reforça a ideia de que nós estamos iniciando um novo ciclo, um ciclo de governança. E a governança, ela vem por parte da sociedade civil, vem por parte do empresário, vem por parte dos agentes de mercado, sobretudo de quem está lá na política, liderando os processos que acontecem, seja pelo Congresso, pelo Legislativo ou pelo Executivo. Essa governança, ela tende a ter resultados no longo prazo e não no curto prazo. Porém, as oportunidades são agora. Então, eu não tenho muitas dúvidas, eu sou extremamente confiante que essa ideia de governança, dessa transformação de mercado, que é algo que eu venho falando desde janeiro, desde dezembro do ano passado até hoje, ele vem acontecendo ainda que de forma gradual. Então, cada evento representativo, cada evento importante como o de ontem,
colocado pelo Congresso Nacional, que conseguiu passar essa pasta, essa matéria importante, devemos ter outras, de novas rodadas de negociação e assim vai indo. Então isso é uma notícia boa para o mercado, embora não espero que tenha uma resposta imediata por conta disso. Eu acho que a gente vai ainda trazer alguma referência pelo mercado internacional. Hoje é véspera de feriado, amanhã não teremos pregão, porém teremos pregão normalmente pelo mundo inteiro, o volume deve seguir baixo, a Bolsa deve abrir no terreno positivo com o dólar em queda, obviamente por conta não só do fraco volume, mas também do comportamento das principais praças no mundo. O petróleo, apesar do minério de ferro ter fechado em queda, o petróleo segue em alta, isso é o que conduz também os processos. E aí nós vamos ver um novo desenrolar. Eu acho que não tem uma Lava Jato sempre como carta coringa, mas o governo começou a governar para valer. E a gente não tinha visto isso já tem um bom tempo. Aliás, a gente não via o governo governando, só ditando ordens e mudando regras do jogo, desde do segundo mandato da ex-presidente Dilma, né? Então o governo começou a governar. Isso é importante, começa a dar base de estruturas, por isso eu não quero aqui descartar o meu otimismo para o movimento de longo prazo. E as oportunidades, portanto, se tornam agora, não é esperar os resultados saírem para depois comprar as ações, vocês vão comprar no topo. Isso está claro para mim, foi isso que a gente aprendeu em todas as crises e não vai ser dessa vez que o mercado vai pegar a gente. A gente vai pegar o mercado, certamente. Seriam essas informações. Olha, eu volto sexta-feira, vou trabalhar aqui, não vou emendar não. Sexta-feira estou de volta com vocês, às 8h35. Também vamos ter o Domingo com Rafi, apesar do feriado ali, teremos Domingo com Rafi no próximo domingo. Seria isso que eu ia falar para vocês. Queria desejar a vocês uma excelente quarta-feira, bons negócios, bom feriado, tudo de bom. Na sexta-feira a gente está de volta às 8h35 para mais um Morning Call. Até lá, tchau!